atividade ou não, na hora de você inventar uma senha. E um levantamento com mais de 2 bilhões de contas vazadas revelou os padrões de senhas fracas e previsíveis. Entre as mais usadas estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, Mayara? Nossa, é. E você, coisa, me véio. conta, se esforça o suficiente na hora de criar uma senha? Eu, por exemplo, não, tá? E para te ajudar, a gente vai conversar ao vivo com a Graziele Viana, que é estrategista de TI, para falar como escolher uma senha forte e quais os perigos de escolher senhas fracas. Boa tarde, Graziele. Queremos dicas. Seja bem-vinda ao Link TMC. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, pessoal. Prazer falar com vocês. Esse assunto é polêmico, mas todo ano se repete, né? Tomás, Renata, vocês usam senhas fortes aí? Me conta um pouquinho disso. Meio basiquinha, assim, sabe? É nome de filho, papagaio, ano, aquela coisa. A Grazi vai brigar comigo, mas a minha é o seguinte: os 6 primeiros dígitos são iguais. Olha, aí. Sério? Mas daí as 3 últimas letras têm a ver com a. Ai, não posso falar isso, não posso. Mas aí eu uso 3 últimas letras. Você vai dar spoiler da sua aí não dá. Eu já dei, né? A Grazi chega até a ter um arrepio quando ela vê que esse levantamento continua sempre os mesmos, né? As senhas. E o Tomás, o que você usa mesmo? Eu uso o nome de um jogador defendendo e alguma coisa que ele fez naquele determinado ano. Eu misturo jogador com ano. Às vezes uso personagens também de livros, de filmes. Mas uma coisa que eu comentei aqui no começo do programa, Graziele, boa tarde para você, é a minha preocupação, às vezes, de ficar repetindo a mesma senha em universos diferentes. De repente ter a senha da Netflix ser a senha, por exemplo, do banco. Existe alguma preocupação nesse sentido de alguém da inteligência da TI de uma determinada empresa conseguir descobrir e usar em outro universo a minha senha? A recomendação é que as senhas sejam diferentes para cada acesso. Se você usar a mesma senha, imagine que a sua senha vazou, acontecem muitos vazamentos de senha e as vendas de senhas vazadas na Deep Web. Então, um cybercriminoso pode tentar acessar outros serviços com a mesma senha e acabar conseguindo, se você repete a mesma senha em todos os acessos. O que é recomendado é senhas diferentes para cada acesso com maior nível de dificuldade. Então, senhas que combinem. Aí aquilo que vocês já devem ter lido em todos os lugares. Letras, números, letras maiúsculas e minúsculas, números e algum símbolo ou caractere especial. Eu costumo recomendar as senhas com frase. Então, ao invés de falar, usa o nome de um jogador. De repente, você usar nomes diferentes para diferentes acessos, aí você vai precisar lembrar disso. E substituir alguma vogal por um número e fechar ou abrir com um símbolo, de repente colocar um símbolo ali no meio, é uma boa dica, porque aí você acaba tendo uma senha extensa e mais difícil de ser quebrada, na verdade, né? Essas senhas 1, 2, 3, 4, 5, senhas repetidas, senha admin, senha password, elas são muito comuns e todos os anos elas se repetem no ranking. Não sei se vocês devem ter acompanhado o roubo do Louvre e a senha do sistema de segurança ali do alarme era Louvre. Então, assim, não somos só nós, pobres mortais, que corremos esse risco, né, gente? Nossa, eu lembrei disso, é verdade. Só uma coisa, a Renatinha tem uma pergunta aqui, mas eu lembrei. Eu tenho tanto pavor de senha que no meu outro trabalho tinha que trocar a cada, 7 dias. Aquilo me irritava. Aí um dia eu criei uma senha assim: eu odeio essa senha. 5 vezes o exclamação. 1, 2, 3, 4, 5. Ou senha de pi, senha de M. Já usei várias vezes, sabe? De raiva mesmo. Mas fala aí, Renatinha. Tranquila, menina, né, Renatinha? Eu odiava, odeio. Mas assim, você colocar uma senha em cada situação é muito complicado. Eu, por exemplo, até as minhas senhas que eu costumo colocar, às vezes, eu troco uma letra, um número, eu me confundo toda, eu tenho que anotar. Já percebeu isso aqui, Renatinha? E anotar também. Ela tenta abrir o computador aqui toda vez, ela não lembra a senha, daí bloqueia, daí o programa começa. Mais, e não tô entrando. Eu tô entrando com a senha de alguém, que já tá meio que no automático aqui. Né? E assim, anotar também no telefone, né? Escrever em algum lugar também é perigoso. Mas não dá pra botar uma senha no bloco de notas, por exemplo, Grazi? Bloco de notas. Acabei de olhar uma senha minha no bloco de notas. Mas aí você põe uma senha no bloco de notas, ou não adianta também? Olha lá, Grazi, não. Não, o acesso.
o bloco de notas protegido ele pode ser quebrado e aí você acaba ficando exposta. O ideal é ter um padrão de senhas mesmo e fazer as alterações de acordo com o serviço, é o que a gente consegue humanamente fazer, e quando eu não consigo fazer isso humanamente, aí eu posso recorrer à tecnologia, como usar uma ferramenta de cofre de senhas, por exemplo. Então, existem as versões aí mais completas que têm até recurso de auditoria, né, para empresas, por exemplo, mas não é uma solução cara e é uma solução que ajuda. Algumas versões gratuitas, elas também oferecem segurança, mas elas são limitadas. Então, por exemplo, um software específico, ele vai te dar acesso a gravar 2 ou 3 senhas. A partir disso, você tem que contratar. Mas se eu estiver falando aí de um custo de R$50 por ano, R$100 por ano, para você manter todas essas senhas salvas no cofre, e aí você tem que ter apenas a senha do cofre, fica muito mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Aí, já gostei. Vou mudar minhas senhas pra isso agora. Eu odeio a senha do Gmail, tarará. Eu odeio a senha da TMC, blá, blá, blá. Que droga Você de tá senha. contando a senha. Que inferno de senha. Nada. Agora você já vai ter que traçar outra estratégia. Não, é verdade. Agora me dei mal. Mas eu posso usar que inferno de senha. Te odeio senha. Vai pro espaço senha, sabe assim? Ou coisas mais agressivas. Ou selecionar até, né? alguns palavrões. Também, E né? pra É bom também, né? Você pode escolher uma pessoa para odiar, de repente, usar o nome Muito dela. bem, muito Que horror. bem. Aí não pode contar para ninguém. Exatamente. Grazi, eu vou pensar. Aí eu te falo. Graziele Viana, estrategista de TI, falando sobre senhas e a segurança por detrás delas, ou às vezes não. Obrigado, Graziele. Obrigada, foi um prazer falar com vocês, gente. Cuidem das senhas. Pode Obrigada. deixar. Já tem uma senha aqui nova. Eu odeio o Ivan Drago. Tô brincando. O Ivan Drago